Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais um encontro semanal dos investigadores da Bíblia, nossos estudos de exposição e estudo do texto bíblico. Seja bem-vindo você que nos assiste pelo YouTube e nos acompanha pelo Zoom. Bom, nós hoje daremos continuidade, então, na verdade, finalizando o capítulo 26 que iniciamos semana passada, que fala sobre a prisão e o julgamento de Jesus Cristo diante do Sinédrio judaico. Então, na aula de hoje, a gente vai, então, finalizar o capítulo 26 com a leitura e exposição desses textos. Então, nós vamos orar, então, para estar iniciando o nosso encontro da noite. Deus querido, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nos abençoa, nos dando mais um entendimento do teu texto. Nos edifica pela tua palavra. Em nome de Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Nós paramos, então, no versículo 31 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, em que a gente fala, então, sobre a predição da negação de Pedro. A gente viu que depois da última ceia, né, Jesus Cristo ali teve todo o contexto da celebração da Páscoa e ceiou pela última vez com seus discípulos. E naquele mesmo contexto, né, em que Jesus ele sai, né, da casa onde foi feita a cerimônia de Páscoa, a tradição, né, alguns dizem que foi a casa de João Marcos, inclusive, ali em Jerusalém, e ele sai a caminho, então, do Monte das Oliveiras, onde ele vai orar. E no meio do caminho, Mateus vai dizer que Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. É a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo de número 7, uma profecia messiânica do Antigo Testamento, profetizada por Zacarias, em que Jesus aponta o cumprimento dela para aquela noite. Daqui a algumas horas, aquela profecia haveria de se cumprir. E o que é interessante dentro desse texto é que Jesus ele afirma que Deus ferirá o pastor. É interessante essa teologia do Cristo, porque a gente vê que, na verdade, Cristo ele é preso pelos judeus, julgado pelos líderes dos judeus e executado pelas autoridades romanas. Mas quando se refere à profecia, Cristo está dizendo que é Deus quem vai ferir o pastor. É Deus quem vai oferecer a Cristo como sacrifício pela culpa e pelo pecado. Então, Cristo está atribuindo todo o sofrimento que ele vai passar, tudo o que vai acontecer a Deus, que vai fazer com que aquelas coisas aconteçam. Então, a gente entende na perspectiva cristã de que o sacrifício de Cristo teve como o principal autor e principal mestre o próprio Deus, que proveu, segundo Abraão disse profeticamente lá no capítulo 22 de Gênesis, o cordeiro para si. Né? Deus proverá o cordeiro para si. Foi isso que Abraão profetizou e é isso que está acontecendo aqui agora. Depois de ressuscitar, ele diz: irei a Galileia. Mas Pedro, né, que era considerado líder dos discípulos, né, o cabeça, ele toma a palavra à frente, né, e ele diz, né, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Então, Pedro é bem enfático nesta relação em que ele nunca, jamais abandonará Cristo. Aqui Pedro está se utilizando de uma confiança no eu, um ego, né, muito forte. Pedro não sabe nem a metade do que vai acontecer dali para frente. Então, Pedro ele é movido tão somente pela sua carne, pela sua vontade humana, pela sua coragem humana. Ele não sabe, ele não tem olhos espirituais para ver o que vai acontecer dali para frente. E quando ele vê o que de fato está para acontecer, a própria carne dele enfraquece. O próprio eu dele, corajoso, enfraquece. E aí a gente vê, então, que, na verdade, aquele discurso de Pedro era só momentâneo. Era só o ego dele falando. E Jesus, tanto é que profetiza, então, para ele: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, os discípulos aqui concordam com Pedro, de que eles não negariam e nem abandonariam Jesus. Sendo que a gente tem 2 coisas muito importantes nesse texto. Primeiro é a soberania divina, e aqui a presciência de Cristo. Tem muita gente que debate sobre esse texto, né? Se Cristo ele determinou que Pedro fosse pecar,
ou que ele previu que Pedro fosse pecar. Eu acho que o entendimento desse texto é muito claro para a gente entender que isso aqui faz parte da presciência de Deus. Veja, Deus ele não determina nenhum pecado, nenhuma ocasião, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus ele determinou o pecado. Mas Deus ele permite que o pecado aconteça para que em sua soberania ele molde aquele mal em algo de bom. Dentro da soberania de Deus, a gente já sabia que os discípulos haveriam de abandonar Cristo por causa das profecias que apontavam para isso. Zacarias 13:7 é uma delas. E Cristo está prevendo aqui o que vai acontecer, não só com Pedro, mas todos os outros. Com Pedro, de uma forma mais específica, ele vai detalhar como vai ser a negação de Pedro. 3 vezes bem enfática antes do canto do galo. Mas ele está fazendo isso com base no quê? Nas profecias bíblicas que já apontavam para esse momento, de que isso ia acontecer, e na fraqueza humana de Pedro, de que ele iria ceder, e na presciência divina que previu este pecado de Pedro. Bom, e aí então, Jesus ele vai para o Getsemane. Nós já vimos aqui, inclusive, na nossa maquete virtual da Jerusalém, do primeiro templo, que ficava próximo ao Monte das Oliveiras. O Getsemane era um jardim, onde a gente tinha ali várias, várias árvores, várias oliveiras, e era um jardim muito bonito, onde as pessoas se reuniam ali. E Jesus ele tinha muito costume de ir para o Monte das Oliveiras e ele vai para o jardim do Getsemane com seus discípulos para finalizar e orar e se preparar para o que estava para acontecer. A narrativa diz o seguinte: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. É o versículo 36 quem diz isso. E disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, conhecidos como filhos de Zebedeu. E disse: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Então, já era madrugada, já era quase madrugada de sexta-feira, semana de Páscoa. Eles haviam acabado de celebrar a Páscoa, junto lá na celebração da ceia. E Cristo agora estava profundamente angustiado, porque dentro desse contexto ele sabia que em poucas horas ele seria oferecido como sacrifício. E aqui no jardim do Getsemane é onde mais do que qualquer outra parte, em toda a narrativa bíblica, a gente vê a humanidade de Cristo. É no jardim do Getsemane que Cristo se revela o Cristo homem. É no Getsemane que a gente consegue observar todos os aspectos da humanidade de Cristo, porque no Getsemane ele chorou, no Getsemane ele suou sangue, no Getsemane ele teve medo. A gente vê que Cristo está com medo do que está para acontecer. Porque quando a gente entende que Cristo ele foi humilhado, ele foi abaixado a toda a situação da humanidade, a gente entende essas relações, esses sentimentos que Cristo está para sentir aqui, como o maior nível de angústia e sofrimento que um homem pode sentir. Se falasse para alguém que alguém passaria tudo que Cristo passou nas próximas horas, não só pelo sofrimento físico, mas também pelo peso espiritual que o sacrifício de Cristo representava, Cristo sabia que em algumas horas ele ia receber sobre seus ombros todo o pecado cometido contra Deus antes, durante e depois de sua vinda a esta terra. Se nós, quando pecamos e nos arrependemos, já sentimos a culpa de nosso pecado, Judas, mais na frente, vai sentir remorso pelo seu pecado e vai se suicidar. Remorso é diferente de culpa, mas é uma dor. O arrependimento também gera uma dor, gera uma comoção. O pecado ele tem uma consequência. Imagine todos os seus pecados juntos sobre você em um determinado momento. Agora a gente imagina os pecados de toda a humanidade, a rebelião da humanidade contra Deus sendo depositada em Cristo e sendo castigada em Cristo. Era um fardo e um peso espiritual impossível para alguém carregar. E Cristo, ele se voluntaria, ele se oferece para ser aquele que vai carregar.
No Antigo Testamento, né, a gente tem a questão do ano da expiação, que hoje é conhecido como Yom Kippur, no calendário judaico. E a gente tem ali, né, por uma vez por ano, o sumo sacerdote ele adentrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado de todo o povo, e ele pegava um bode e uma ovelha. A ovelha ele sacrificava sobre o altar do holocausto e aspergia o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança, na presença de Deus, uma vez por ano. E o bode, ele depositava as mãos na cabeça do bode, por isso que a expressão bode expiatório vem daí, do livro de Levítico, e depositava naquele bode todos os pecados cometidos por Israel durante aquele ano e expulsava aquele bode para o deserto, simbolizando que Deus havia afastado o pecado da presença do seu povo. Cristo aqui, ele não só representa este bode expiatório como o Cordeiro de Deus, ele une as duas coisas. Cristo está unindo os dois elementos aqui. O bode, que afasta os pecados, que leva os pecados embora, e o cordeiro, que é sacrificado. Então, veja aqui. Recentemente, um irmão da igreja, domingo, me perguntou se eu conseguia enxergar Cristo no Antigo Testamento. E eu respondi para ele que era impossível ler o Antigo Testamento e não enxergar Cristo. Na verdade, ele me perguntou se era possível pregar o Evangelho com textos do Antigo Testamento, sem o Novo Testamento. E eu respondi para ele, sim, é possível. Um cristão que ele lê a Bíblia e ele não consegue ver Cristo em cada detalhe, ele não consegue ver a mão de Deus apontando para Cristo, a cristocentria, o cristocentrismo dos simbolismos de todo o texto bíblico, ele está lendo a Bíblia errado. Todas essas coisas apontavam para esse momento. Cristo, o Cordeiro de Deus. E é no Getsemane que ele se revela ser exatamente todas essas coisas. No versículo 30, ele vai dizer o seguinte: ele avança, curva-se com o rosto no chão e chora: meu pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu falei que a gente vê aqui a humanidade de Cristo, é exatamente neste ponto. Veja, quando Cristo está dizendo seja feita a tua e não minha, significa que há um conflito de vontades entre o Filho e o Pai nesse texto. O Filho, nesse momento, não é Deus. O Filho, nesse momento, é homem. O Filho, nesse momento, é o Filho do homem, não é o Filho de Deus. Cristo, nesse momento, está somente na sua humanidade. Ele está pedindo encarecidamente a Deus que, se fosse possível, e era possível, porque Cristo mesmo vai dizer que para Deus nada é impossível, afastasse o cálice de Cristo. Veja só, Deus não poderia perdoar, achar uma outra forma de perdoar o pecado da humanidade, de salvar o seu povo escolhido, sem que Cristo passasse por todas aquelas coisas? Poderia. Claro que poderia. Deus poderia, com o poder de uma palavra, desfazer todas as coisas, reiniciar tudo do zero, perdoar todos os pecados. Mas por que Deus não o fez? Esta que é a grande questão, é essa que a gente reflete. Por que que Deus achou melhor com que Cristo passasse por todo aquele sofrimento? Por que que Deus, em sua soberania, preferiu ver o seu filho sofrer do que achar uma forma alternativa para que aquilo tudo se concluísse? Veja, a resposta pode não ser completa, né? Ela pode não ser saciável para todos. Mas nós entendemos que a forma como qual Deus determinou com que as coisas acontecessem fez com que todos os atributos de Deus agissem de forma unânime. Vamos lá. Dentro do julgamento de Cristo, Deus está se utilizando de todos os seus atributos: amor, misericórdia, graça, bondade, perdão, um ser onipotente, onipresente, onisciente e, acima de tudo, um juiz reto. Se Deus encontrasse um outro meio para a salvação, o meio seria obras.
A humanidade teria que se salvar, então, por seu próprio esforço. Porque, como um reto juiz, Deus não poderia deixar o pecado impune. O pecado tem que ser pago. Então, o que ou quem pagaria pelo pecado? Não havia e não há e nunca haverá outro ser que pudesse pagar o preço daquele pecado, porque Deus é justo, ele não pode se isolar desse seu atributo, o juízo, né, o pagamento do pecado, se não há a culpa. Então, Cristo, que apresenta o perfeito sacrifício, que apresenta a perfeita expiação, ele pode ser considerado culpado porque ele é inculpável diante de Deus de todos os pecados. De forma que ele carrega sobre si os pecados da humanidade que é culpada, em qual ele mesmo é inculpável. Então, Cristo é a maneira mais perfeita, embora seja a maneira mais dolorosa, embora seja a maneira mais trágica, embora seja a maneira mais cruel. Cristo foi a maneira perfeita e única possível para que eu e você pudéssemos ser salvos. É somente através de Cristo. Se não houve Cristo, se não fosse Cristo, seria através do meu e do seu esforço, do meu e do seu mérito. Então, mais um atributo aqui. Deus nos ama tanto que ele não deixou a nossa salvação à nossa custa. Ele deixou a nossa salvação às custas de Cristo. Porque se Cristo tivesse desistido no Getsemane, nem eu nem você estaríamos hoje aqui. Ou estaríamos todos condenados. Então, a nossa salvação dependia daquele momento. Por isso que o momento de Cristo no Getsemane, ele é central, ele é fundamental. É naquele momento que Cristo ele crava o seu destino, onde não há mais volta, onde não há mais retorno. É no Getsemane que tudo isso acontece. Então, é naquele momento que Cristo ele decide tomar o cálice de Deus até o último gole. O cálice aqui representava todo o sofrimento físico e espiritual que Cristo ia enfrentar daqueles momentos adiante. Então, é naquele momento que ele decide que ele não vai deixar a salvação da humanidade na mão dos próprios homens, mas na mão de Cristo. Então, a raça humana, naquele momento, estava sobre uma decisão. Tomaria Cristo o cálice de Deus ou não? Esse era o momento. Era exatamente isso que estava para ser decidido. Contanto, quando a gente vê Cristo dizendo, seja feita a tua vontade, Jesus, mais uma vez, está nos ensinando a questão da submissão e autoridade. Não era da vontade de Deus que Cristo não bebesse daquele cálice. Então, o lado humano de Cristo teve que passar por aqueles momentos de angústia, porque a soberania de Deus havia determinado que ele passasse por todos aqueles momentos. Versículo 40 diz que Cristo voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo e os repreendeu por não poderes vigiar por 1 hora. E ele disse, vigiem e orem e não cedam à tentação, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 é versículo-chave aí, né? O pessoal conhece muito, né? A carne é fraca, vigia que a carne é fraca, o espírito é forte e a carne é fraca. Cristo estava querendo enfatizar todo aquele momento e circunstância que estava para acontecer e estava acontecendo. Olha, o que está para acontecer daqui para frente, vocês precisam vigiar. Vocês não podem vacilar. Eu sei que a carne de vocês é fraca, eu sei que o enfado de vocês está muito grande, depois de um dia de trabalho, depois de uma ceia, né? Era tarde da noite, os discípulos estavam cansados, mas estavam os 3 mais próximos de Jesus dormindo. Ele deixa os discípulos mais uma vez e ora a Deus pela segunda vez, dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se faça a tua vontade. E mais uma vez, olha, todas as vezes que Jesus ora na Bíblia, Deus responde a ele. Todas as vezes. A gente vê. Jesus disse, eu falo a vocês o que ouço do Pai. Mas no Getsemane, Cristo não ouviu sequer uma palavra de seu Pai. E quando há silêncio da parte de Deus, é sinônimo de que a resposta é não. Porque se a resposta fosse positiva, Deus haveria
de responder Cristo naquele momento. Então, quando ele ora pela segunda vez e ele vê que aquela resposta não tem resposta, ele vai entendendo o que está para acontecer dali para frente. Ele vai pela terceira vez orar, dizendo a mesma coisa. 3 vezes Cristo orou, 3 vezes ele pediu a Deus. Irmãos, aí a gente entende, né? Eu não consigo entender como é que tem crente, e aí até pastores e afins, que ensinam que um crente ele não pode se conformar com um não de Deus. Você tem que buscar aquilo que você quer até o último instante, que você tem que exigir, que você tem que arrombar a porta do céu, que você tem que buscar, tem que aperrear a Deus, tem que forçar. Irmão, o Filho de Deus orou 3 vezes a Deus pedindo uma coisa e Deus disse não. Quem sou eu e quem é você para que Deus atenda positivamente a todas as nossas orações? Quem somos nós para exigir que Deus atenda positivamente a todas as nossas orações? Muito pelo contrário, nós devemos agradecer todas as vezes que Deus diz não às nossas orações. Porque o livro de Tiago vai nos dizer que nós não sabemos o que pedir. Muitos sonhos, muitos planos, muitos querer nosso que a gente apresenta diante de Deus, Deus ouve e diz não. E o não de Deus é tão bom que faz parte de um dos seus principais atributos, que é o amor. Imagina se Deus tivesse dito sim a todas as suas orações que você fez desde o início de sua caminhada cristã. Onde você estaria agora se todas as respostas de Deus para as suas orações fossem sim? Faz essa reflexão. Então, irmãos, graças a Deus pelo não. E nós podemos dizer, graças a Deus pelo não que Deus deu a Cristo no jardim do Getsêmani, porque foi graças a um não que nós fomos salvos. Porque se Deus tivesse compadecido do seu filho naquele momento e tivesse, sim, meu filho, não precisa, volte para mim. Nem eu, nem você poderíamos estar falando sobre esse momento agora. Mas por causa de um não, e aí a gente vê a importância de um não. Desde, a gente leva isso para a educação. Um pai que não ama seu filho, ele nunca vai dizer não ao seu filho. Uma criança ela tem que ser educada. Uma criança ela aprende mais pelo não do que pelo sim. A gente vê isso aí na instrução, na Bíblia, né? A gente vê isso na criação. Crie uma criança sem dizer não para ela e ela vai se tornar o pior dos pecadores da face da terra. O pior. Então, se Cristo ouviu o não de Deus, se prepare, porque para mim e para você tem muitos nãos reservados. E graças a Deus por isso. Bom, no final da... Gente, se tiver comentário, pode fazer aí a qualquer momento, ok? Bom, no final da terceira oração... Sim, peraí. Peraí então, vamos lá. Vamos botar na ordem aqui. Vai, Herbert. Só ia soltar um acrescentar. É muito interessante que foi por causa do não que Deus deu a Cristo que hoje podemos receber o sim. Exatamente. Exatamente. Você vê, o Filho de Deus teve que ouvir um não para que eu e você pudéssemos ouvir um sim. E vários sims, né? E o principal sim é eu te aceito, né? O principal sim de Deus para nós, eu aceito você como meu filho adotivo. Mas por que eu te aceito? Porque um dia eu disse não para o meu filho unigênito. Olha como isso é poderoso, como isso é forte. Sabe o que é interessante? O que é interessante, eu percebo que o compromisso de nos conformarem mais de Cristo, Deus leva esse compromisso tão a sério que ele está disposto a dizer não, talvez, para a maioria das nossas orações, para que esse objetivo seja concluído. Que coisa colossal. Perfeita, né? É algo perfeito. Irmão Luciano quer falar também. Muito boa aí essa colocação do Herbert, né? E o não também, que a gente aprende com isso, que o não de Cristo, o não de Cristo, o não de Deus para a gente, significa que nós temos limites. Exato. Exatamente.
Há um limite para cada um de nós. Exatamente. Bom, continuando a leitura, a traição. Enquanto Jesus ainda falava, um dos 12 chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Até aqui eu quero apontar para vocês alguns detalhes importantes. Nos primeiros versículos, Mateus está se referindo a Judas como duas questões. Um dos 12, traidor. Ele chama Judas primeiro de um dos 12 no 47. No 48 chama ele de traidor. E no 49 chama ele pelo nome. Então ele está apontando algumas características. Quem era Judas? Judas era um dos 12, um dos discípulos. E quem era Judas? Judas era o traidor. Ele que havia de trair. A questão da traição na sociedade judaica é algo muito grave. Um traidor, né? A figura do traidor, na verdade, ela entrou para a história justamente por causa de Judas e outras figuras históricas, como Brutus, por exemplo, né? Na história romana, como César. Ela é tão grave, né, que no poema do italiano Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele escreve um poema, né, a Divina Comédia, onde ele descreve a trajetória dele pelo inferno, purgatório e paraíso. E quando ele desce ao nível mais baixo do inferno, ele vê Satanás, né, ele descreve Satanás com 3 cabeças, comendo 3 pessoas em cada uma dessas cadeiras. Dessas cabeças, cada uma das bocas de Satanás está comendo uma pessoa. Quem são essas pessoas? Brutus, Crasso e Judas. Bruto e Crasso foram os 2 amigos íntimos de Júlio César que o traíram nos idos de março. E por isso Júlio César foi assassinado no Senado romano. Aquilo entrou para a história como uma das maiores traições da humanidade. E depois vem Judas. Não muito tempo depois, ali uns 50, 60 anos depois, né? Então a gente vê que como a figura do traidor ela entra para a história, né? Como é difícil para a gente ver o nome de Judas hoje na nossa sociedade. Ninguém quer ser chamado de Judas, porque Judas virou sinônimo de traidor. Na sociedade judaica, um traidor era algo inadmissível. Por quê? Porque um dos pilares da sociedade judaica era a hospedagem, era você ser uma pessoa amorosa com as pessoas, tinha que hospedar as pessoas bem, tinha que ser fraterno. Em todo o Antigo Testamento, a gente vê a amizade como sendo um elemento, algo muito valioso e abençoado por Deus. Veja Davi e Jonatas, por exemplo, como o livro de Samuel louva a amizade entre Jonatas e Davi, né? Veja a irmandade entre Arão e Moisés, né? Veja como é grave a narrativa de José sendo traído pelos seus irmãos. E veja agora como é mais grave ainda o Messias sendo traído por um de seus seguidores. Então, isso é muito grave. Quando os judeus que estão ouvindo o Evangelho de Mateus ouvem aquilo, eles ficam cheios de remorso, cheios de incômodo, porque para eles isso era um pecado muito grave, era uma coisa gravíssima. O que Judas está fazendo é algo inescrupuloso, é algo abaixo, é algo vil, de alguém cujo caráter está abaixo de 0. Então, para a sociedade judaica era extremamente abominável, trair alguém. A traição era algo extremamente abominável. E a forma como Judas faz aquilo é mais abominável ainda. O beijo. A gente sabe que o beijo aqui tem 2 funções. Primeiro que, veja, eles estavam num jardim à noite. Não tem iluminação. A única iluminação que nós temos é a luz da lua, que naquela época era lua cheia na Judéia. Então, a luz estava relativamente forte. Mas, ainda assim, Jesus não estava sozinho. Era de noite, Jesus estava acompanhado de mais 11, né? Então, os soldados, né, poderiam pegar o homem errado, Jesus poderia ali se esconder, um daqueles ali poderia se passar por Jesus e eles podiam ter levado o homem errado
para os sumos sacerdotes. Então, Judas combina com eles o quê? A quem eu beijar, porque já era costume Jesus cumprimentar os seus discípulos com beijo. É costume da sociedade judaica os homens que têm afeto, amizade, se cumprimentar com um beijo. Né? Agora, vê só, olha quão baixo isso é. Ele está usando a maneira íntima de se cumprimentar um amigo para apunhalar ele pelas costas. Você consegue entender o significado do beijo de Judas quando você entende que o beijo era usado no contexto de amizade, de amor. E é por isso que Jesus pergunta a ele. Na verdade, Jesus diz para ele, amigo, faça o que veio fazer. Por que Jesus chama Judas de amigo? Né? Isso cria um bug na cabeça de muitas pessoas. Judas está indo trair Jesus e Judas chama Judas de amigo. Porque a forma como Judas vai até Jesus é uma forma de amizade. É uma forma de cumprimento fraterno. O beijo é um cumprimento fraterno. Então, por isso que Jesus ele fala para Judas, amigo, você vem, me cumprimenta com amigo, mas as suas intenções não representam aquilo que eu estou te chamando. Então, tem muito significado nessa palavra de Cristo, amigo. Eles, então, agarraram Jesus e o prenderam. Veja, só prenderam Jesus depois que Judas identificou Jesus. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O Evangelho de João vai dizer que o nome desse servo era Malco. Ele fazia parte da guarda do sumo sacerdócio. Tá? Não eram levitas, mas trabalhavam no templo com os sumos sacerdotes. E Pedro, que o Hélio colocou muito bem aqui semana passada, andava armado, já prevendo qualquer situação. E uma coisa que o Hélio, vê só, uma coisa que o Hélio chamou a atenção semana passada. Se Cristo tivesse dito o nome daquele que havia de trair ele no jantar de Santa Ceia, o vinho não seria o único sangue que havia de ser derramado naquele jantar, não. Pedro já estava pronto ali para dar uma punhalada naquele traidor safado que ia trair Jesus. Por isso que Jesus não pronuncia o nome daquele que vai trair. E Judas, ele sai de fininho, porque na cabeça dos outros, ele foi o quê? Comprar mantimento, foi obedecer a alguma ordem de Jesus. Porque Jesus, na Santa Ceia, falou somente para Judas e não para os outros. Então, quando Judas chega no jardim de Getsêmani com aquela penca de soldado para prender Jesus, a reação dos discípulos é a mais pasma que vocês podem imaginar. Eles esperavam qualquer um, menos Judas, menos um deles. Qualquer um. E aí Pedro, ele se ira. Pedro não se controla, ele é impossível. Ele tinha acabado de fazer um juramento, eu vou contigo até a morte. E ali ele vai para cima e corta a orelha do sumo sacerdote. Bom, e a resposta de Jesus é a resposta, na verdade, que ele tem dado em todo o seu ministério. Guarde sua espada. Os que usam a espada morrerão por ela. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Olha só. É o que a gente está falando desde o início desse encontro. Deus poderia acabar com aquele momento, com aquele sofrimento? Poderia, e Cristo está dizendo isso aqui agora. Se eu quisesse, eu pedia a meu Pai nesse momento legiões de anjos. Essa linguagem que Jesus se utiliza, né, na minha ele traz aqui milhares de anjos, mas ele fala aqui, né, 12 legiões, né? 12 legiões de anjos. Uma legião, aproximadamente, tinha 6.000 soldados. Aí você faz a conta. 6 vezes 12 dá aproximadamente 70.000 soldados, 70.000 anjos. Só isso, para ajudar Jesus naquele momento. Entendeu? Se um anjo matou 125.000 lá na Judéia, você imagina o que 70.000 não faria aí no Getsêmani. Ia ser uma carneficina só. E aí, mas ele diz, não quero. Porque as profecias têm que se cumprir. As escrituras têm que se cumprir.
Olha como Deus vela por sua palavra. Olha só. Se Deus ele desfaz tudo aquilo naquele momento, outra coisa. Deus ele é imutável, ele não muda. Se Deus faz com que uma legião de anjos chegasse naquele momento, as profecias não iam se cumprir em Cristo. Então, para a sua palavra se cumprir, porque ele vela pela sua palavra, ela tem que se cumprir, ele faz com que todos esses acontecimentos ocorram da forma que ocorreu. Porque ele vela pela sua palavra. E em seguida, Jesus disse à multidão que veio prender ele: por acaso eu sou algum bandido, algum revolucionário perigoso, para que vocês venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Um desses discípulos é o próprio autor do evangelho que está escrevendo isso. Você acha que se Mateus quisesse pintar o quadro dele de corajoso, de fortão, ele tinha escrito isso aqui sobre ele mesmo? Ele está dizendo, olha, eu traí Jesus também. Não foi só Judas que traiu Jesus. Todos os discípulos, nesse momento, são Judas. Todos eles traíram Jesus. Todos os discípulos, não só Pedro. A gente acha que só Pedro precisou de perdão quando Cristo ressuscitou. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Aquilo serviu para todos eles. Todos eles abandonaram. Só teve um que ficou com Jesus até a cruz. E o evangelho dele a gente vai estudar quando a gente terminar o de Mateus. Só teve um que ficou até os 45 do segundo tempo. E ouviu as últimas palavras de Jesus. Mas naquele momento, todos eles, inclusive esse que ficou até o final, foram embora. Bom, o julgamento de Jesus. 57. Então os que haviam prendido Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e líderes do povo. Tudo na surdina. Tudo na surdina. Quando o Congresso quer votar algo que sabe que o povo não vai gostar, ele convoca uma reunião no meio da noite. Você pode observar que a maioria desses trâmites, que eles é projeto de lei, que quer aprovar para beneficiar eles e prejudicar o povo, é tudo no meio da noite. Aí a gente vê deputado até 3 horas da manhã proclamando o voto dele, discussando o voto dele, para aprovar, porque quando a população acordar, não sabe o que aconteceu. É exatamente assim. Quando os representantes querem aprovar coisas que sabem que o povo não vai concordar, se faz isso na surdina, no meio da noite. Está todo mundo dormindo e os sumos sacerdotes e mestres da lei, todo mundo na casa de Caifás, tramando contra Jesus. Só esperando. Agora, eles eram tão corajosos, né? Esse STF da Judéia aqui tem tanto apoio popular. Por que eles não fizeram isso aqui de dia? Por que eles não prenderam Jesus à luz do dia? Porque a popularidade de Jesus estava bombando. A popularidade. Olha a entrada de Jesus na Galileia, né? Parece até, né? Sem querer forçar aqui nenhum argumento político, nada disso, mas parece que a história a gente vê que se repete, né? O clamor popular de Jesus, né? Era muito grande. Os sacerdotes não podiam prender Jesus de dia. Eles não podiam. Eles só mostraram Jesus de dia para o povo quando Jesus já havia sido condenado pelos romanos. Aí não tinha mais volta. Mas todo o processo, todo aquele arrumadinho aconteceu de noite. Estava todo mundo das suas casas dormindo e eles lá tramando contra o Messias. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Bom, lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Fizeram uma CPI ali, né? Uma CPI improvisada ali, para ver se achava alguma culpa ali em Jesus, para condenar ele. Agora você vê, estão tentando arrumar testemunha
para que inventassem uma acusação contra Jesus. Entre eles ali. Por quê? Mas por que, Rogério? Eles precisavam de testemunha. Porque eles se importavam com a lei. Eles se importavam com a lei. Porque a lei dizia que ninguém poderia ser condenado se não houvesse o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Como eles obedeciam muito à lei, eles eram respeitadores da lei, eles eram os guardiões da lei, eles tinham que obedecer à lei e não podia condenar Jesus sem o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então, como eles são pessoas que mantêm a lei, eles arrumam suas testemunhas para condenar Jesus. Olha como isso é perfeito. Como isso é perfeito? Eles estão dentro da lei. Não, a gente não pode fugir da lei. Se a lei ordena 3 testemunhas, a gente vai ter 2 ou 3 testemunhas. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar nossas próprias testemunhas. A gente é juiz, júri, advogado, a gente é tudo. E a gente é testemunha, inclusive, de acusação e de defesa. Então, é um julgamento totalmente corrompido, é um tribunal totalmente corrompido. Essa aqui é a justiça dos homens. Essa é a justiça que Cristo passou. É esse tribunal aqui que Deus está sendo julgado. Deus está sendo julgado pela sua criação pecaminosa. Deus está sendo julgado por Adão. Olha o nível de humilhação de Cristo. Olha o nível. É como se um pai tivesse criado o seu filho, tivesse dado tudo de bom e do melhor, e depois esse filho se rebelasse contra seu pai e o seu pai fosse julgado pelo seu próprio filho, como se tivesse errado. É exatamente isso. Vê como é que é uma inversão de valores isso aqui. Olha pelo qual, olha o vexame que Cristo está sendo apresentado aqui. Embora muitos estivessem dispostos a dar o falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Olha só que bacana. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Eles tentaram arrumar argumento e tudo, mas o testemunho das pessoas não batiam. Até que chegou 2 homens que batiam o testemunho. E aí, então, o sumo sacerdote se levantou e disse: você não vai responder às acusações? O que tem a dizer em sua defesa? E Jesus, ele fica calado. É óbvio que Jesus tem que ficar calado. Jesus vai se defender de quê ali? Que julgamento? Qual conceito? Qual jurisdição aquele julgamento tem para julgar Jesus? Uma ovelha, né, quando era levado ao sacrifício, a ovelha ficava muda, ela não demonstrava a rebeldia ou comportamento contrário ao que estava para acontecer com ela. E Cristo está a mesma coisa. Mas dentro desse contexto jurídico, qual é a jurisdição? O que esse povo está baseado em quê para julgar Jesus dessa forma? Por isso que Jesus fica calado. Era direito do réu o silêncio, e Jesus aqui está, de certa forma, se utilizando desse direito. Lembra da frase, você tem direito a permanecer calado? Jesus está se utilizando. Até que o sumo sacerdote diz: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, filho de Deus. Aí não teve como mais Jesus ficar calado. Quando o sumo sacerdote conjurou o nome de Deus para Jesus, aí Jesus teve que falar. E a resposta de Jesus foi uma resposta de mestre. Ele diz: é como você diz. No Evangelho de João, né? João vai dizer que ele diz: eu sou. Quando ele responde aquilo, ele está dizendo que eu sou Deus. Porque a expressão eu sou era vedada unicamente para Deus. Os judeus não poderiam expressar o nome de Deus. Era vedado somente a Deus. Quando Cristo se coloca como seu filho de Deus, dizendo eu o sou, ele está ali dizendo eu sou Deus diante daqueles homens. Das duas, uma. Ou Cristo era maluco, doido, porque ninguém tinha feito isso até então, ou ele era doido, ou ele era, de fato, o Filho de Deus.
Não tem como. Só tem duas alternativas. Ou ele era doido ou era o filho de Deus. E, normalmente, os sumos sacerdotes não condenavam os malucos. A gente tem um relato de um homem, Flávio Joséfo nos conta, que aproximadamente na década de 60 depois de Cristo, ele profetizou contra o templo de Jerusalém, dizendo que o templo ia ser destruído. Os sumos sacerdotes daquele tempo, prenderam aquele homem e deram tanta chicotada naquele homem que os ossos deles ficaram à mostra, mas eles não mataram aquele homem. Porque achavam que aquele homem era só um maluco, só um doido. Ninguém matava doido. Por quê? Um doido não tem crédito. Ninguém segue um doido. Ninguém segue um maluco. Um maluco não pode arrastar uma multidão, causar uma rebelião e abalar as bases de um império. Só Deus pode fazer isso. Então, você não cala malucos, você cala ameaças. E Deus é uma ameaça para o pecado. Deus é uma ameaça para que aqueles homens continuassem no seu estilo de vida. Então, eles tinham que calar a Deus. Então, por isso que eles tinham que condenar Jesus. O sumo sacerdote, quando ele ouve isso da boca de Jesus, o que ele faz? Versículo 65. Rasga as suas vestes e diz blasfêmia. Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam todos. Ele merece morrer. Está feito. O julgamento perfeito. No viés desses sumos sacerdotes, esse é o julgamento perfeito. Sem participação popular, sem testemunhas de defesa, sem nada. Eles são a defesa, a acusação e os juízes. Eles são. E o sumo sacerdote, no versículo 65, ele faz algo que ele não poderia fazer. Quem lembra aí, agora está na hora da gente participar um pouquinho. Quando os filhos de Arão morreram diante do Senhor, Nadab e Abiú, Deus matou Nadab e Abiú na frente de todo o povo, porque foram oferecer fogo estranho. Arão, quando viu aquela cena, o que Arão, como pai daqueles dois meninos, daqueles dois homens, ele queria fazer naquele momento? Chorar, prantear, rasgar suas vestes e se vestir de pano de saco. E qual foi a ordem de Deus para Arão? Não faça nada disso. Porque a veste que você está usando não é sua. A veste que você está usando é a veste de sumo sacerdote. E não se podia, de forma alguma, rasgar as vestes do sumo sacerdote. Era algo na lei, proibido por Deus. Arão não pôde prantear as mortes dos seus próprios filhos por causa de sua posição de sumo sacerdote. Ele não poderia nem se contaminar, ele não podia nem tocar em Nadab e Abiú, senão ele se tornaria impuro. E o sumo sacerdote não pode ser impuro. Esse sumo sacerdote da época de Jesus é tão fajuta, é tão ruim, que nem as próprias leis sobre ele sabe e não cumpre. Então, para mostrar que ele está se indignado com aquela blasfêmia, para mostrar que ele está, de fato, ali abominado com aquela blasfêmia, ele comete um pecado. Rasga suas vestes, coisa que ele jamais poderia fazer. E a blasfêmia qual foi? Esse homem afirma ser Deus. Mas até então, qual é o pecado aí? Aliás, qual é o crime? Qual é o crime? Jesus ele não poderia ser condenado à morte só por isso. Sabe por quê? Jurisdição. Quem é que mandava na Judéia nesse período aqui? Quem é que estava mandando na parada toda aqui nesse período? Os romanos. E os romanos não permitiam nenhum povo condenar ninguém à morte sem que passasse por um julgamento romano. E eles sabiam disso. Se eles não soubessem disso, eles não teriam levado Jesus para quem depois? Pôncio Pilatos. Mas, agora você vê como eles são sujos. Olha como eles são sujos. Eles não poderiam chegar diante de Pilatos e falar: condena esse homem à morte porque ele afirma ser Deus. Se olhar assim para ele, sim. E daí? Qual é a lei romana que esse cara está infligindo?
cara afirma ser Deus, ele é um maluco, ele é um doido. Deixa ele. E de doido a Judéia estava cheio mesmo. Qual a diferença de Jesus? Pilato ia condenar Jesus com base em quê? Jesus afirmava ser Deus? Muito pelo contrário, a gente vai ver semana que vem que o fato de Jesus afirmar ser Deus ia gerar, e gerou nos romanos, uma superstição muito grande. Porque os romanos tinham muito medo dessas coisas. Os romanos eram um povo muito supersticioso. Pilatos, a gente vai ver semana que vem. A última coisa que Pilatos queria fazer era condenar Jesus. Pilatos, ele tenta até o último minuto. Ele não queria de jeito nenhum matar Jesus. Mas os sumos sacerdotes, então, armam outra artimanha. A gente não pode chegar diante de Pilatos e dizer que o pecado dele é afirmar ser Deus. Mas quando ele chega diante de Pilatos, eles têm ali o pecado perfeito, a acusação perfeita, no nível civil. Aqui eles julgaram Jesus no nível religioso. Com Pilatos, Jesus vai ser julgado no nível civil. E ele tem que ser condenado de forma civil por Pôncio Pilatos, a autoridade romana. Bom, qual foi essa artimanha e a acusação? A gente vai falar sobre isso semana que vem, na exposição do capítulo 27. Mas vamos finalizar o capítulo 26 com a negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora da casa do sumo sacerdote, que era uma casa grande e luxuosa. Uma criada foi até ele, né? Porque aquela criada estava acordada até uma hora dessa da noite? Porque a casa de Caifás estava cheia de gente. E a criada estava lá para servir aquele povo todo. Então, naquele vai e vem, a criada observa um homem diferente ali naquele meio e vai perguntar: você não era um desses aí, discípulo desse homem que está sendo julgado lá dentro? Discípulo de Jesus de Nazaré? E Pedro responde: não sei do que você está falando. Novamente, a criada viu Pedro dizendo e disse: este homem estava com Jesus de Nazaré, dizendo para os outros. Pedro negou. Versículo 73. Alguns dos que estavam presentes viram Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Algumas traduções vão dizer: até o jeito de você falar é parecido com o dele. Porque o sotaque de Pedro era o sotaque de Jesus. O sotaque dos galileus era diferente do sotaque de quem habitava na região da Judéia, né? Eles eram um povo que tinham hábitos, costumes diferentes, então o sotaque era diferente. É como você identificar um carioca e um nordestino. O sotaque é diferente. Você observa logo pelo falar. Não tem como você errar. Então, Pedro não tem como, por mais que ele negasse, a própria fala de Pedro afirmava que era um galileu. Pedro, galileu, na casa do sumo sacerdote, com Jesus sendo preso, não tinha outra, era discípulo de Jesus ali. E na terceira vez, o texto vai dizer que Pedro amaldiçoou e disse que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conhece esse homem. Pedro amaldiçoou a si mesmo. Pedro disse que eu seja amaldiçoado se eu conhecer esse homem. Olha só. Cadê o homem que disse que ia com Jesus até a morte? Está vendo o que é o calor do momento? O que a gente conhece como fogo de palha? Pedro é um exemplo de crente fogo de palha. Ou era, né, antes de se converter. Tem muita gente aí dentro das igrejas com esse calor do momento aqui de Pedro. Tem muita conversão a lá de Pedro acontecendo nas igrejas. Festividades, congressos evangelísticos, cruzadas, vigílias, cultos de libertação, movimentos que afirmam terem convertido um monte de pessoas. Irmãos, a gente tem que vigiar muito nessas coisas. Nenhum de nós pode afirmar de fato se houve conversão de alguém só pelo momento de sua confissão. Uma conversão se atesta com vida em santificação. A gente não pode dizer, né? Fulano ali, 500 pessoas ali se converteram. Tem muita gente até que baseia o seu ministério pelo número de almas que converte. Tem muito pregador que fica triste quando termina de pregar e ninguém se converte. Isso não é função nossa, irmãos.
A conversão não é jurisdição nossa. Nossa jurisdição é pregar. A conversão deixa com o Espírito Santo. Porque é por causa disso que tem muita gente fazendo teatro dentro das igrejas. Tem muita gente entregando falsa profecia, tem muita gente vivendo falsas ilusões, tem muita gente passando por um sentimentalismo falso e momentâneo, achando que é conversão e não é. Aí sai da igreja. A primeira tribulação que passa, se decepciona com Cristo. A primeira tentação que vem, cai. Porque, na verdade, nunca foi convertido. Foi só um calor do momento. É o que Pedro passou lá no caminho, indo para o Getsêmani. E aqui ele atesta. Imediatamente após a terceira negação, o galo canta. E só um detalhe aqui, né? A gente estudou isso em Marcos. O canto do galo era, na verdade, o toque da sirene que despertava os soldados na fortaleza Antônia. Era aproximadamente 5 horas da manhã, 5 a 6 horas. O sol já estava prestes a nascer, quando o toque do galo, um som que tocava na fortaleza Antônia, do lado do templo, acordava a guarnição romana para a mudança de turno entre os soldados. Naquele momento, canta, e Pedro, ele lembra das palavras de Cristo, e ele saiu dali chorando amargamente. Porque ele lembra o que Cristo havia dito para ele. Olha, isso é amargo, isso é horrível. E aí, então, Mateus, ele finaliza, então, a narrativa do capítulo 26. Bom, semana que vem, a gente vai para o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus, a exposição do capítulo 27. A gente vai falar, então, sobre o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, a sua crucificação e sua morte. Finalizando, então, esse segmento sobre o julgamento e a morte de Jesus. Depois disso, só vai nos restar os 28, que é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Só quero dizer que foi muito interessante, uma saudade muito grande de investigadores, ainda mais, se bem que eu tô, mó tempão sem ver, né? Mas foi gratificante mesmo assim. Ah, quando a gente vai falar sobre você, Caifás, você aparece, né? Então, assim, você tem que estar aqui mesmo, né? O personagem tem que estar presente, né? né? O personagem tem que estar presente na aula porque dá mais veracidade histórica, né? Eu tenho uma pergunta, Rogério. Bora, manda aí. Os textos de Mateus e Marcos e Lucas falam de Caifás e Anás como sacerdotes, tratam como se eles tivessem o mesmo cargo. Não de sacerdotes comuns, mas de sumos sacerdotes. Uhum. Como funcionava isso? É que um era sacerdote naquele ano e o outro haveria de ser, por isso que haveria de ser considerado? Como é que é? Vamos lá. Muito interessante essa pergunta, né? No Evangelho de Lucas, né, e em Atos, né, também, eles chamam Anás de sumo sacerdote, né? Quem era Anás? Anás era sogro de Caifás. Caifás casou com a filha de Anás, tá? Antes de Pôncio Pilatos chegar na Judéia, né, muito antes de Pôncio Pilatos chegar na Judéia, quando Cristo Jesus nasceu, quem era o sumo sacerdote era Anás, ok? Sogro de Caifás. Durante ali a jornada de Cristo, né, quando Cristo foi crescendo, o procurador romano da Judéia, né, aliás, isso mesmo, a autoridade romana da Judéia depois Anás do cargo de sumo sacerdócio e empossou Caifás. Agora, por quê? Jogo de poder, influência. Anás ele foi deposto pela autoridade romana e quem foi empossado no lugar dele foi Caifás. Entretanto, como os judeus, né, eles entendiam que um sumo sacerdote só poderia abandonar o cargo quando ele morresse, muitos judeus não consideravam Caifás o sumo sacerdote, e sim Anás. Porque Anás foi empossado como sumo sacerdote e Caifás ele foi empossado pelas autoridades romanas no lugar de Anás. Então, foi algo ilegítimo para a lei judaica. Então, para muitos judeus, quem era o sumo sacerdote legítimo não era Caifás, era Anás. Mas Caifás era o sumo sacerdote empossado. Na época de Cristo, a gente viu isso no período intertestamentário. Quando os romanos eles invadem a Judéia, eles controlam ali o templo, o sumo sacerdócio ele deixa de ser uma coisa
religiosa para ser uma coisa inteiramente política, né? Então, na verdade, aquilo ali já não tinha nada de Deus há muito tempo. Aquilo ali não tinha nada de religioso há muito tempo. Era só um jogo político, era só interesse político que acontecia ali. A maioria dos sacerdotes eram saduceus. Alguns eram fariseus. Isso tem a ver com essa rixa de tipo de congregações? Não é congregação, né? São as filosofias judaicas, né? Anás e Caifás eram saduceus, eles não criam na ressurreição. Alguns embates deles com Cristo, na verdade, era sobre a ressurreição, né? Você vê que, na verdade, alguns fariseus até eram simpáticos a Jesus, né? Jesus foi muito simpático com os fariseus. Jesus foi na casa de muitos fariseus. Jesus jantou com fariseus. Jesus tinha amigos fariseus. Agora, você não vê Jesus tendo amigo saduceu. Jesus não tem amizade nem nada com os saduceus. E Anás e Caifás eram saduceus, tá? Então, Nicodemos assim, era fariseu, né? Nicodemos era um exemplo de fariseu e foi amigo discípulo de Jesus. Mas na frente do livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, a gente vai ver os fariseus intercedendo pelos cristãos, pelos crentes. Paulo era uma peste, mas era fariseu, né? Ele se converteu ali, deixou de ser fariseu, né? Mas veja, como era mais fácil o farisaísmo do cristianismo do que o saduceísmo. O saduceísmo era um nível assim extremamente corrompido do judaísmo. Eles só visavam poder, riqueza material, poder político, aristocracia. E eles não tinham nada com o reino de Deus, nada com a pregação de Cristo. Rogério, dificilmente um saduceu poderia se converter, né? Visto que só acreditava Ele tinha que desfazer toda a sua ideologia. Primeiro que ele não acreditava na intervenção de Deus na história. Ele não acreditava em anjo, não acreditava em céu, nem inferno, nem em ressurreição. Então, a crítica de Jesus contra os saduceus foi o seguinte: olha, vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus jamais disse isso para os fariseus. A crítica de Jesus contra os fariseus foi o seguinte: vocês sabem, ensinam o certo, mas fazem o errado. Ou seja, hipocrisia. Mas contra os saduceus, a crítica de Jesus era muito mais severa. Vocês não creem no Filho, vocês não creem no Espírito Santo, vocês não creem na ressurreição, vocês não creem em nada. Vocês só são homens materiais, vocês não têm nada de espiritual. É a crítica de Cristo. Parece até os cristãos liberais de hoje em dia, que abriram mão de várias crenças bíblicas por causa de coisas bobas, né? Eles eram muito humanistas, era um humanismo extremo, os saduceus. Extremo. Bom, além do Ebert, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Amém. Então vamos finalizar. Eu vou aproveitar então que o Ebert está falando aí para ele fazer a oração para a gente concluir então aí o nosso estudo de hoje. Amém? Agradeço você que nos acompanhou pelo YouTube. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E essa semana a gente tem o início da nossa série de estudos sobre a Reforma Protestante, sexta-feira, às 19h30, ao vivo no Instagram. A gente vai estar junto com o Felipe, da página Assuntos Teológicos, para falar sobre o Sola Escritura, o primeiro fundamento da Reforma Protestante. Amém? E fica ligado aí que essa semana ainda a gente vai anunciar um sorteio lá na página do Instagram. Amém? Vamos lá, Ebert, é contigo. Rogério, você só não falou a hora que essas lives vão acontecer. Às sextas-feiras de outubro, às 19h30. Beleza, vamos orar então? Amém. Pai Santo, obrigado por todas as tuas bondades em nossa vida. Obrigado pela tua grande obra em nos conformar em mais de Cristo, custe o que custar. O Senhor leva isso tão a sério. Ajude-nos a abrir os nossos olhos e perceber que nessa vida só teremos isso. Tudo o que acontecer, ó Deus, quer comendo, bebendo, será para a sua glória e para o nosso aperfeiçoamento em Cristo. Agradecemos por esse bendito tempo que o Senhor nos fez passar aprendendo de Ti um pouco mais.
Senhor, o Senhor tem sido muito bondoso conosco em nos conceder uma visão da sua vontade na nossa vida, mesmo sendo tão pecadores como somos. Obrigado por tudo. Agradecemos a Ti em nome de Jesus, porque acreditamos, ó Deus, na sua grande bondade em nos oferecer Cristo como Salvador, Salvador de todos os homens, ó Deus, especialmente daqueles que o Senhor gerou fé no coração para acreditar. Obrigado, em nome do bendito Cristo. Amém.